Solos cobertos por musgos absorvem da atmosfera anualmente 6,43 bilhões de toneladas de carbono a mais do que ambientes terrestres não revestidos por esse tipo de vegetação. O valor calculado por um estudo internacional publicado na revista científica Nature Geoscience equivale a mais de 6 anos de todas as emissões globais de carbono associadas a mudanças no uso da terra, como a transformação de trechos de florestas em áreas agrícolas ou de pastagens. Como todos os vegetais, os musgos captam, por meio da fotossíntese, dióxido de carbono, o CO2, e contribuem para diminuir o nível desse gás na atmosfera. Nesse contexto, esses organismos são importantes para quê? Bom, pessoal, então a questão está trazendo aí, uma informação sobre os musgos. E aí, nesse ponto, a gente pode lembrar, que os musgos, eles fazem parte da classe mais simples de planta, que a gente chama de briófitas. São as mais simples no sentido da evolução, são as primeiras plantas a surgirem no processo evolutivo. E se são plantas, ela realiza fotossíntese, como a própria questão diz, Então ela usa o CO2, o gás carbônico da atmosfera, convertendo esse gás carbônico em água e matéria orgânica, ou seja, glicose. Então é aquela equação clássica que a gente tem da fotossíntese. O CO2 mais água, eles são capazes de formar oxigênio mais glicose. E para isso eles precisam da luz do sol, Então a luz solar aqui é um dos combustíveis aqui, de energia para que a planta consiga realizar então essa fotossíntese. Ou seja, o que a gente tem nessa reação, traduzindo ela? A gente tem a energia solar, então isso aqui é uma fonte de energia, Ela é convertida no que a gente chama de energia química. Quem que é a energia química nesse caso? A gente sabe que a molécula de glicose, para os seres, ela é fonte de energia também, porque lá dentro da célula, essa glicose vai ser utilizada o quê? Para fazer respiração celular e gerar energia para que qualquer outro ser vivo, que a gente chama de heterotrófico, diferente da planta, que consegue produzir, mas a própria planta vai pegar essa glicose aqui e vai quebrar para produzir energia, para transformar, para liberar essa energia, e usar no metabolismo dela. Então, o que a gente tem, em algum nível, é a energia solar sendo transformada em energia química que vai ser armazenada nessa molécula de glicose. Armazenada porque depois, quando ela for quebrada e transformada, por exemplo, pela respiração celular, essa energia também é liberada. Então, essa energia que o musgo consegue pegar da luz solar e colocar em forma de glicose, ela é armazenada na biomassa, Então, o musgo, ele na verdade, o próprio musgo ali, quando ele é consumido por um consumidor primário, ou seja, por um herbívoro ali, esse herbívoro então recebe essa energia, porque ele está consumindo o musgo e, consequentemente, essa energia que ele armazenou ali como biomassa, ok? Então, esse processo de transformação, pessoal, ela é essencial nas relações ecológicas, Então, se a gente for pensar nas cadeias alimentares, elas sempre vão começar com esses produtores, que são os capazes de pegar essa energia solar, beleza? Então, isso tudo contribui, então, como a própria questão diz, para a redução, então, dos níveis de CO2 na atmosfera, diminuindo ali a disponibilidade desse CO2 e influenciando, então, esse ciclo do carbono, que a gente já sabe que o excesso do carbono ali na atmosfera, o gás carbônico, tem uma série de consequências. Então, neste contexto, esses organismos são importantes para quê? Possibilitar a transformação de energia em biomassa? Já é a nossa resposta, pessoal. Por quê? Os animais que são consumidores ou heterótrofos, eles não são capazes de pegar a energia da luz solar. Então, eles precisam que essa energia esteja armazenada em forma de biomassa, ok? Então, essa é a nossa resposta. Letra B. Reduzir as perdas de energia térmica no sistema? Bom, pessoal, essa está errada porque os musgos eles não têm essa relação direta com redução de perda de energia térmica em ecossistema, A energia térmica nos ecossistemas ela é dissipada naturalmente como parte do fluxo energético, beleza?
passando ali na cadeia, nas teias alimentares, essa energia vai se perdendo naturalmente. É tendência ela ir se perdendo mesmo. Letra C. Aumentar a produtividade secundária líquida nos ecossistemas? Essa está errada, pessoal, porque a produtividade secundária líquida, ela está associada àqueles organismos que são heterotróficos, como os herbívoros, que vão se alimentar do musgo. Enquanto os musgos, eles são os produtores, que são aqueles que são responsáveis, então, pela entrada de energia no ecossistema, por meio aqui, especificamente no caso das plantas, pela luz solar, ok? Letra D. Acelerar a ciclagem de nutrientes provenientes da matéria orgânica? Não, né, gente? Os musgos, então, o que a gente falou? Ele é produtor. Então, ele vai contribuir para a captura desse carbono da atmosfera, mas ele não tem esse papel ativo de acelerar a ciclagem de nutrientes, ok? Esse processo de ciclagem de nutrientes normalmente envolve os organismos que a gente chama de decompositores e não os produtores, que seriam os musgos. E letra E, maximizar a fixação biológica de nitrogênio nos ambientes terrestres? Essa, pessoal, também não está correta, porque a fixação biológica, né, que a gente sabe que é um processo ali de retirada do nitrogênio da atmosfera, ela é feita por bactérias específicas, como aquelas do gênero Rhizobium, e não por musgos, beleza? Então isso aqui a gente entra no ciclo de outro nutriente aqui, que a gente está falando do nitrogênio, e a questão traz sobre o carbono, ok? A nossa resposta é mesmo letra A.